Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Hoje, como de costume, quero trazer um estudo para os irmãos, né? Aqui é uma introdução às parábolas escatológicas de Jesus, com enfoque em Apocalipse, para a gente tentar um pouquinho sobre o que vai estar acontecendo no final dos tempos. Amém? Então, hoje, Satanás ele tem várias artimanhas. Uma delas é descaracterizar o que está escrito no Apocalipse em relação às coisas do fim e tentar menosprezar os significados, né? Então você vê que isso já começa lá nos primeiros séculos com Marcion, onde Marcion, crendo apenas no Novo Testamento, deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Ele cria só no Novo Testamento, então tudo que vinha do Antigo Testamento para ele era heresia, né? Porque ele dizia que existia um Deus mau e um Deus bom. Vocês podem pesquisar sobre a heresia de Marcion, tá? Então, quando ele se deparou com o Apocalipse, por no Apocalipse ter elementos do Antigo Testamento, o que ele diz? Que todas as coisas que estavam no Apocalipse eram espirituais, né? Porque Jesus fala no início: bem-aventurado aqueles que guardam as palavras escritas nessa profecia, porque breve vem o tempo, né? Porque o tempo está próximo. Amém? Então, surgiu muito mito sobre o apocalipse, né? Preterismo, de que essas coisas já aconteceram, ou que, né? Enfim, uma série de coisas. E quando você pensa dessa forma, você perde todo o significado das coisas que estão no Apocalipse. Amém? Então, futuramente nós estaremos estudando também sobre o milênio. Agora, vocês viram aqui que eu botei uma menorá. Amém? E eu não vou colocar aqui, novamente, não é o enfoque para estudar as 7 igrejas. Contudo, as 7 igrejas, elas são uma menorá, né? Elas são uma menorá no qual aparece Jesus, né? Trabalhando com elas e sobre elas. Você vê que cada lâmpada vai ser o quê? Uma das 7 igrejas, né? São 7 igrejas. Vamos usar para Apocalipse. Então nós vamos para Apocalipse, acho que é o capítulo 2, que vai dizer assim, Apocalipse 1, vai dizer assim no final: quanto ao mistério das 7 igrejas, 7 estrelas, perdão, que é visto na minha mão, na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, estas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são 7 igrejas. Agora vê que ele fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, você vê que essa expressão mão direita aqui, frisando para estrelas, por que a expressão 7 estrelas e a expressão mão direita estão linkadas? Porque destra, né? Mão direita, ela significa o quê? O trabalho. Então Deus está revelando aqui por meio de Jesus que o trabalho que Deus faz é por meio, né, das suas 7 estrelas. Ok? Que são o quê? Os 7 mensageiros, ou 7 anjos. Então é por meio deles que Deus vai trabalhar. Deus vai fazer o trabalho de levar a mensagem para as 7 igrejas. Ok? Então, é eles que vão estar levando essa mensagem para elas. Então, esses 7 anjos, eles vão ter o trabalho de quê? De despertar essas 7 igrejas. Então, frequentemente nós vemos aqui, vamos para o próximo capítulo, que vai dizer assim, em todas as igrejas, né? Vai dizer assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E diz assim também, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta e pratica as práticas das primeiras obras. Então você vê que esse João, né, ele vai receber. Vamos abrir aqui a internet para a gente poder, só para ter umas imagens, né, que não deu tempo de pegar todas as imagens. João Apocalipse, vamos colocar aqui João Apocalipse não dá, né? Apocalipse,
Só para a gente ter uma noção aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então aqui a gente tem João vai ver essa imagem, né? Vai ver os 7 castiçais. E você vê que ele vai receber o quê? Uma palavra de Deus, palavra de Jesus. E essa voz vai ser como voz de trombeta, tá? Não quero frisar isso aqui hoje. Então ele vai passar essa voz de trombeta, como vai dizer lá em Apocalipse, e vai entregar para os 7 anjos. Os 7 anjos vão entregar para as 7 igrejas. Então, é mais ou menos como se esses 7 anjos estivessem portando a mensagem de João, que foi entregue por Jesus, que tinha voz de trombetas. Então, eles vão fazer o que? Com essa mensagem de Jesus, eles vão despertar as igrejas, né? Eles vão despertar essas igrejas que tinham o quê? Caído. Por isso que fala assim: lembra depois de onde caíste. Então, toda a repreensão que nós vemos em relação às 7 igrejas é porque elas caíram, né? Por isso que ele vai dizer: arrepende-te, se não todas, quase todas as vezes, se eu não me engano. Diz assim: arrepende. Então, este arrepende, ele está linkando com esse caíste. Ou seja, elas caíram, tropeçaram. Todas elas tropeçaram. Quer dizer, todas não. 5 tropeçaram. Porém, 2 permaneceram em pé diante de Deus. Ok? Agora, nós vamos ver que dentre as que tropeçaram, nós vamos ter aqui a primeira, a terceira, a quarta, a quinta. Essa menorá é a menorá de 9, né? Eu me confundi e peguei a menorá de 9, mas tudo bem. Essa aqui é a de Hanukkah que chama. É agora que eu fui me dar por conta. Eu não vou parar o vídeo aqui só para trocar de menorá, né? Então, vamos ignorar esses 2 aqui, ok? Faz de conta que eles não estão aqui, porque você tem a festa do Hanukkah, onde vai ter uma menorá de 9 velas, ou de 9 fogos, e a menorá aquela menorá que tinha no templo, ela tinha 7, né? Então, vamos ignorar este daqui. Eu não percebi agora que eu fui me dar por conta, né? Como eu estou gravando aqui, não vou apagar tudo de novo para explicar. Então, vamos ignorar essas 2 aqui. Então, você vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima aqui, tá? Então, a primeira igreja, ela vai ter repreensão. A segunda, que é Esmirna, ela não vai ter repreensão, né? Ou seja, ela não está caída diante de Deus. A terceira tem repreensão, a quarta tem repreensão, a quinta tem repreensão, mas a sexta, ela não tem repreensão. Então, vamos colocar aqui, vamos escrever aqui sobre a segunda, que vai ser Esmirna. Esmirna, tá? Vamos virar aqui, ver se dá para virar. Vamos colocar aqui o nome Esmirna lá. E aqui nós vamos colocar o nome, colar aqui, Filadélfia. Escrevi errado, né? Filadélfia. Ó, tá errado isso aqui, vamos apagar. Depois eu corrijo no Filadélfia. É isso aqui, né? Mais ou menos isso. Tá aqui, Filadélfia. Depois eu corrijo no vídeo, corto um pedaço. Agora, para que a gente ignore isso aqui, eu vou colocar aqui um lembrete. Opa, vou colocar aqui essa tarja aqui, né? Para que a gente não fique olhando para ela. Ok? Foi um erro meu, mas pelo menos os irmãos vão poder entender. Então você tem aqui os 7 castiçais, na verdade as 7 lâmpadas, né? Que você pode olhar no original. Então você vai ter a primeira, você vai ter a segunda, que é a Esmirna, que não é repreendida. Você vai ter a terceira, que tem uma repreensão. A quarta, que tem uma repreensão. Aqui vai estar o que? A Babilônia. Na verdade, Jezabel, né? Interessante que Deus colocou Jezabel bem aqui, porque você vê que toda a raiz do mal das 7 igrejas está aqui. Porque essa haste central, ele vai dar o que? Ligação para todos os outros. Vai se linkar com todos os outros 6 hastes. Então é como se Deus quisesse mostrar que aquilo que contamina está aqui no meio e é ligado para todas. Amém? Agora, uma coisa interessante é que nós vemos que Esmirna, que é a segunda, está linkando com o quê? Com Filadélfia. Então, essas 2 aqui, elas são irrepreensíveis e Deus colocou de uma forma tremenda, que deixou uma linkada com a outra. Ok? E essas 2, elas não têm repreensão. Então, nós vamos olhar aqui para Esmirna
e nós vamos ler assim. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha só, que esteve morto, né? Esteve morto e tornou a viver. Isso é o que? Um símbolo de uma repreensão. Opa, não, de repreensão não, de uma ressurreição. Ele morreu e tornou a viver. Então Deus mostrou que Jesus morreu, né? E que pelo seu poder ele foi revivido. E vai dizer assim: conheço a tua tribulação, né? E a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Isso aqui é importante, não vamos falar agora, mas isso vai aparecer em Filadélfia também. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não falaremos sobre isso aqui agora, tá? Mas você tem que ter o contexto de Gálatas e o contexto de Romanos e compreender a história de Ismael e Esaú, né? Não sendo antes e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então você consegue ver que aquilo que aconteceu a Jesus também aconteceu aqui a Esmirna. Diz assim: aquele que esteve morto tornou a viver. É aquele que fala aqui: se fiel à morte, ou seja, vai morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você vê que ele vai morrer e diz coroa da vida, isso implica o quê? Que vai aqui haver uma ressurreição, porque coroa da vida, ninguém vai receber coroa da vida estando morto. Então é uma promessa para Esmirna de que o quê? De que ele vai retornar a viver, ou seja, esteve morto e voltará a viver, assim como se deu com Jesus, ele também vai tornar a viver. E mais uma vez você vai ver essa expressão aqui: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. E o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por que essa expressão vencedor ela aparece aqui? Vamos para Apocalipse 12. Você vê aqui, né? Vencedor, e diz aqui que ela vai morrer. E chamou ela, né? Perseverar e receber essa coroa da vida, vai ser o que? Vencedor. Por isso que em Apocalipse 12, nós vamos ver o seguinte texto. Diz assim: então ouvi no céu grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite o nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, bem por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Né? E diz assim, onde nós estávamos, posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, Esmirna vai amar mais o testemunho de Cristo do que a própria vida. Vai ser fiel até a morte, pelo testemunho de Jesus Cristo. Né? Então, ele vai vencer por meio do sangue de Cristo. Amém? Então, você vê que não há repreensão nessa igreja. Então, se não há repreensão, ela está o quê? Em pé diante de Deus. Né? Ela está em pé diante de Deus. Agora, Pérgamo, depois Tiátira, você vê que eles estão que irrepreensíveis, porque eles estão contaminados com Balaão e com Jezabel, né? Com Balaão e com Jezabel. E as outras igrejas têm outros pecados também. E vai falar mais, né? Vamos para as próximas igrejas. Que diz assim, vamos para a igreja que estão no capítulo 3. Vamos para Filadélfia agora. Diz assim, ao anjo que está em Filadélfia, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta. Por que essa expressão porta aberta
está aqui. Por quê? Porque aqui atrás diz assim: aquele que tem a chave de Davi. Então, por que a porta está aberta? Porque Cristo tem a chave de Davi, que diz que ninguém abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Então, Cristo abriu uma porta aqui para Filadélfia. Não vamos entrar no que significa, ok? Não vem o caso aqui. A qual ninguém pode fechar. Então, vê a ligação do texto. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, da mesma forma como Esmirna morreu pelo nome, Filadélfia também não negou o nome de Cristo. Ele foi testemunha fiel diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens para pregar o nome de Cristo. Foi uma testemunha fiel. Ainda vai dizer mais: eis que farei do que alguns que são da sinagoga de Satanás, como nós vimos no capítulo lá que falava de Esmirna, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente, eis que o farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falei coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Né? Então, vamos para Apocalipse 14. Então, olha só, o vencedor vai receber o quê? Essas expressões aqui. O nome do meu Deus, que é o nome do Pai. O nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém. Tá aqui. E o meu novo nome. Então, vai receber sobre si o nome do Pai e o nome do Filho, e sobre ele também o nome da Nova Jerusalém, que vai ser escrita por meio do quê? Por meio do Espírito. Agora vamos para Apocalipse 14, verso 4, que diz assim, um pouquinho mais para trás: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, né? Que é o que? O Monte Sião aponta para a habitação de Deus, né? E com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, né? E o nome do seu pai. Como nós lemos lá em Apocalipse 3, e ao vencedor falei coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, que está dizendo aqui, que a gente viu, né? Os 144.000, escrito o seu nome, né? Que é de Jesus, e o nome do seu pai. Então tá aqui, né? O vencedor vai receber o nome de Deus, o nome da Jerusalém, e o seu novo nome. Então você vê que é uma referência a quem é o vencedor. Aqueles que venceram. E por que ele coloca aqui o Monte Sião? Porque sobre o Monte Sião é que está o quê? O templo de Deus. É claro que é uma linguagem literal para mostrar uma linguagem espiritual, ok? Nós não vamos entrar nisso daqui. Então, os 144.000 ele está apontando para quê? Para aqueles vencedores lá, né? Mas não é o estudo que eu vou fazer, mas só para você ter uma noção do que está dizendo aqui. E vai dizer mais sobre os vencedores. Entoavam um novo cântico diante do trono de Deus, dos 4 seres viventes dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados sobre a terra. São esses os que não se macularam com mulheres. Nós vamos ver que Balaão vai aparecer ali nas 7 igrejas, e Balaão contaminou os filhos de Israel por meio de mulheres, tá? Isso é extremamente relevante, porque são os que seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos diante de Deus dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira em sua boca, e não tem mácula. Ou seja, eles são irrepreensíveis. São testemunhas irrepreensíveis, sem mentiras na sua boca. Ok? Agora vamos voltar lá para Apocalipse 3,
verso 12, onde nós estávamos. Então você vê essa ligação que há com esta igreja. Né? E vai dizer depois, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então você vê que todas as outras 5 igrejas, elas estão repreensíveis diante de Deus. Então, dentre essas 1, 2, 3, 4, 5, nós vemos que Esmirna e Filadélfia estão irrepreensíveis diante de Deus. Todas essas aqui caíram. Elas estão caídas, né? Você tem a primeira, você tem a terceira, você tem a quarta, você tem a quinta e você tem a sétima. Elas estão caídas diante de Deus. Mas Esmirna e Filadélfia não. Elas não estão caídas. Elas estão em pé diante de Deus. Agora, veja o que vai dizer em Apocalipse 11. Darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Olha só, 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Amém? Então ele está fazendo uma clara ligação com os 2 candeeiros que estão em pé aqui, né? Por quê? Porque esses candeeiros que estão em pé aqui, eles são 2 testemunhas irrepreensíveis diante dos outros 5 candeeiros que estão caídos. E a função desses candeeiros aqui é testemunhar diante dos outros 5 e repreender esses aqui para que eles se preparem para a vinda do Senhor. Amém? Então são 2 testemunhas irrepreensíveis diante de Deus. Esmirna vai passar pela morte e Filadélfia não vai passar pela morte. Ela vai ser permanecer viva diante de Deus. Tá? Isso a gente vai ver que significa exatamente o que nós vamos ver em Apocalipse 12. Que ela vai ser enviada para o deserto e lá Deus vai sustentar ela como sustentou Elias por 1260 dias no deserto. Ok? Mas nós não vamos ver isso agora. Amém? Deixa eu dar um pause aqui e achar uns textos. Então, vou fazer um outro estudo falando sobre isso, tá? Trazer mais detalhes. Nós vamos ver que isso desde lá do início está profetizado já, né? Porque você vê que no tempo de Elias, que aponta para uma das 2 testemunhas, você vê que o povo estava em apostasia. O que Elias fez? Elias conduziu o povo ao arrependimento. E Moisés, ele conduziu o povo à terra prometida. Amém? Então, quando nós vemos o Monte da Transfiguração, vamos ver aqui. Monte Transfiguração. Acho que isso aqui dá, né? Só pra gente ter uma noção. Qualquer figura que serve, ok? Você vê que vai aparecer Jesus no meio. Nós vamos ver que vai aparecer Jesus no meio. E nós vamos ver que diante de Jesus, nós vamos ter o que? Moisés e Elias. As 2 testemunhas são 2 homens irrepreensíveis diante de Deus. A diferença é que Elias, ele ascendeu aos céus, não passando pela morte. Você vê que no tempo da tribulação que estava havendo sobre a terra de Israel, você vê que Elias ele foi escondido por Deus. Durante o que? 1260 dias, 3 anos e meio, onde não havia chuva e tudo mais. Porém, Moisés, nós vemos que o quê? Que ele morreu, né? Moisés ele morreu, mas ainda assim ele foi elevado aos céus. Não vamos falar sobre isso porque eu sei que algumas pessoas vão dizer, porque eles não foram aos céus, porque foi vindo a carta de Elias. Enfim, não quero falar disso agora, até coloque só na sua mente que Elias e Moisés, eles aparecem diante de Deus aqui, um morreu e o outro não. Amém? Por que Deus está mostrando justamente Cristo no meio e um de cada lado? Para exatamente mostrar para nós o que está em Zacarias. Que as 2 oliveiras que estão uma de cada lado daquele candeeiro, daquela menorá, né? A gente vê que Cristo, ele é o quê? Ele é como um cordeiro que tem 7 olhos. Ele é como um cordeiro que tem 7 chifres, que são 7 espíritos de Deus. Então quando nós vemos, por exemplo, ali em Apocalipse 4, que nós vemos que no meio do trono aparece o quê? Os 7 fogos. Você vê que está aparecendo a menorá ali. Só que um outro momento diz que nós vimos um cordeiro no meio do trono com 7 olhos. Então o que Deus está mostrando para nós? Que aquele cordeiro, Cristo por um ângulo é um cordeiro com 7 olhos. E por outro ângulo ele é o quê? Uma menorá com 7 fogos. Não quero entrar nisso agora.
E da mesma forma como nós vemos em Zacarias 4, que diz assim, vamos lá, Zacarias 4, vamos ver se vai aparecer aqui. Ó, vai aparecer uma menorá com 7 fogos, que aponta sendo Cristo, com os 7 Espíritos de Deus e uma oliveira de cada lado. É como se você visse Moisés e Elias, um de cada lado. Amém? Então, basicamente, é isso que nós estamos vendo no Monte da Transfiguração. A menorá e uma oliveira de um lado e uma oliveira do outro, que vai ser chamado de que dos 2 castiçais em pé diante de Deus. Então Deus está usando nessa 7ª igreja aqui, essas 2 igrejas, a figura de Moisés e Elias irrepreensíveis diante de todo o povo. Ok? Então Moisés vai o que? Morrer, e Moisés morre, e Filadélfia não morre, apontando para Elias e para Moisés. Tá? Não quero entrar em detalhes nisso agora. Os 2 castiçais diante de Deus. E quando nós entendemos isso, meu irmão, você vai ver o quanto isso é revelador para entender a parábola das 10 virgens, que está tudo a ver com isso daqui. Não só a parábola das 10 virgens, como todas as parábolas escatológicas de Jesus, porque Jesus vai falar de servos, né? Vamos ver se a gente acha que... vamos lá, Jesus fala, né, dos servos prudentes, daquele servo que dorme, daquele servo que vigiam, que trabalham e tudo mais. Por isso que você vai ver que vai falar de servos, você vai falar de obras, e vai dizer assim, eis que breve venho, né, e tudo mais. Diz assim, ó, volta às práticas das primeiras obras, ou seja, um servo prudente, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E vai falar aqui, né, ao vencedor, dar-lhe alimentar-se da árvore da vida. E vai falar de Pérgamo. Diz assim, conheço onde tu habitas. Ele vai dizer assim, portanto, arrepende, não vim para ti sem demora e pelejarei contra aqueles com a espada da minha boca. Vamos mais para frente. Diz assim, com o servo que tens até que eu venha, o vencedor, guarda até o fim as minhas palavras. Mais para frente, eu quero mostrar aqui um detalhe para os irmãos. Né? Lembra de política isso? Por que eu voltei para o capítulo 2? Vamos lá para o capítulo 3. Diz assim, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Você consegue ver que isso aqui é um servo que não está sendo fiel na presença de Deus? Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora que virei. Em Mateus 24, 4:3 diz assim, mas considera isso, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Então você vê que ele está linkando essas parábolas escatológicas aqui, meus irmãos, que eu não quero frisar agora, ok? Eu só quero mostrar que isso está aqui. Olha lá, de Laodiceia diz assim, você vê que diz assim, eis que estou à porta e bato, né? E a gente vê que lá nas parábolas diz que o seu Senhor vem e que bem-aventurado aquele que está esperando o seu Senhor vir, né? Para que ele entre pelas portas. Então tem uma parábola assim. Eu não quero me entrar em detalhe nas parábolas hoje, ok? Não é o foco, senão a gente ficaria aqui 2, 3 horas só para isso. Mas a questão é que eu quero entender, mostrar para os irmãos, se os irmãos comparem depois na sua casa as parábolas escatológicas de Jesus junto com as 7 igrejas. Você vai ver que dentro das 7 igrejas estão as parábolas escatológicas de Jesus. E uma que eu quero frisar é justamente essa daqui, né? As 10 virgens. Eu vou dar um pause aqui, tomar uma água e já venho. Então vamos continuar aqui, ok? Nós temos 2 expressões, tardando no, né, diz assim, Mateus 25, 5, diz assim, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse tardando o noivo aqui, meus irmãos, tem grande revelação para nós aqui, ok? Grande revelação. Mas o que eu quero frisar aqui é esse aqui. Todas foram tomadas de sono e adormeceram. Só que nós também vemos aqui uma expressão à meia-noite. Porém, ouviu-se um grito.
o noivo chegou. Saí ao encontro dele. Amém? Saí ao encontro dele. Essa expressão, à meia-noite, vou até deixar ela em negrito aqui, e itálico, e sublinhada, né? Porque ela é extremamente importante para nós. A expressão mais importante que nós temos para entender o último tempo. Contudo, a expressão adormeceram, ela é extremamente importante também, né? Ela é extremamente importante. Por quê? Porque adormecer significa estar em trevas, dormir. Agora, vamos linkar com o que Paulo tem para nos dizer em 1 Tessalonicenses, versículo 5. Falando sobre a vinda do Senhor. Vamos ler desde o verso 1, ok? Vai dizer assim... verso 4 é melhor, tá? Diz assim... Mas, irmãos, vós... Isso é naquele tempo de Paulo. Mas, irmãos, mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, olha só, como ladrão, tá aqui, vamos botar em negrito e em roxo, vos apanhe de surpresa, portanto, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, o que? Vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios e vestidos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança e da salvação. Então, você vê que lá na parábola que nós lemos, diz assim, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Contudo, Paulo diz assim para nós, né? Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, sejamos sóbrios e vigiamos. Então, você vê que no início aqui, quando ele fazia essa explicação para essas pessoas, ele estava mostrando que essas pessoas aqui de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, estavam acordados. Contudo, no final dos tempos, essas pessoas aqui, essas 10 virgens, dormiram. Por quê? Porque elas não acataram, elas se perderam das palavras que foram ensinadas, então elas dormiram. Né? Elas estão caídas, elas caíram, elas têm repreensão. Então, o dormir significa que você tem o quê? Repreensão. Mas o estar acordado significa que você está em pé e você não tem repreensão. Então, essa igreja aqui, de Tessalonicenses, ela é uma igreja irrepreensível, ela é uma igreja que está em pé, ela não está dormindo. Mas essas 10 virgens, elas estão todas repreensíveis e elas estão o quê? Dormindo. Elas estão o quê? Dormindo, caídas. Né, passíveis de terem que ser repreendidas. Contudo, Deus deixa uma esperança para nós, que diz assim, à meia-noite, porém, ouviu-se um grito, o noivo chegou, saí ao encontro dele. Então, nessa parábola das 10 virgens, nós vemos pelo menos 3 personagens. As pessoas pensam que só vem 2 personagens, que seriam o quê? As virgens, vamos colocar como personagem sendo as virgens. Tá? O outro personagem é o quê? O noivo. Elas só olham para o noivo e para as virgens. Mas elas esqueceram de olhar para um outro personagem que está aqui no meio. Ouviu-se o quê? Um grito. Então, existe alguém, meus irmãos, acordado na noite que vai o quê? Gritar. Existe uma pessoa, alguém que está acordado na noite que vai gritar e vai despertar essas pessoas. Porque para você poder ver o noivo vindo, você tem que estar acordado. E para você ver a hora que você tem que estar acordado. Só que essas 10 virgens, elas dormiram. E quem dorme não percebe as horas. Quem dorme não pode acordar quem está dormindo. Então, alguém ficou acordado na noite. É essa pessoa aqui que vai repreender e acordar as 10 virgens.
Amém? Então, vocês conseguem perceber a ligação aqui, meus irmãos, com essa parábola aqui, na verdade, com essas 7 igrejas, porque essas 2 igrejas, elas estão acordadas sem repreensão na noite, né? Porque diz assim: assim, pois, não durmamos com os demais. Ou seja, se você não tem repreensão, você está acordado, mas se você tem repreensão, você está dormindo. Então, Esmirna e Filadélfia vão acordar todos os outros 5 castiçais, né? Elas vão preparar o restante da igreja para receber o seu Senhor. E você vai ver que Moisés e Elias vão estar o quê? Preparando o povo. Moisés, ele preparou o povo no Egito para sair do Egito, e Elias preparou o povo para se livrar de Jezabel. Agora vamos para Malaquias capítulo 4. Preste atenção, que diz assim: olha só, nós sabemos que a volta do Senhor, vamos lá para 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tes, capítulo 5, diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Esse dia do Senhor é o dia onde vai haver o que? Destruição, onde Deus vai castigar os seus inimigos. É o dia que arde como fornalha. E em Malaquias 4, diz assim, olha lá: pois eis que vem o dia que arde como fornalha, onde todos os soberbos, todos que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, né, as 2 testemunhas, elas falam de Moisés e de Elias, tá? Então você vai ver que vai aparecer aqui Moisés, e você vai ver que vai aparecer aqui Elias. Preste atenção. Né? Ele falando desse contexto que vai vir o grande dia do Senhor, onde vai ser abrasados e os perversos vão ser pisados diante de vós, né? Ele vai falar, vou usar 2 personagens aqui que são tremendos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, uma das 2 testemunhas, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber dos estatutos e dos seus juízos. E mais para frente: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então você consegue perceber aqui, meus irmãos, que Moisés e Elias estão sendo lembrados, e está apontando essa expressão, o terrível dia do Senhor. Moisés, ele vai ser enviado antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos. Então, basicamente, é o que? Elias, assim como na primeira vez, na vinda de Jesus, você vê que se levanta João Batista, converteu os homens dos seus pecados, homens que faziam parte do povo de Deus, e os conduziu a Jesus para que eles aceitassem Jesus. Da mesma forma, no final dos tempos, Elias, a unção de Elias vai ser manifesta para conduzir a igreja para receber a Cristo antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Por isso que nas 2 testemunhas nós vemos que vai aparecer a figura de Moisés e a figura de Elias. Moisés, junto com Arão, 2 testemunhas no Egito, né, fizeram com que as pragas e os juízos de Deus caíssem sobre o Egito. Ou seja, cada vez que eles diziam, deixa sair o meu povo, é como se eles estivessem o quê? Tocando a trombeta. E depois disso vem as pragas, tá? Mas não quero falar sobre isso agora. Então, o que nós temos que entender é que esses 2 personagens, Esmirna e Filadélfia, ou Moisés e Elias, vão estar o quê? Preparando a igreja para receber o Senhor antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E como é que elas vão preparar? Darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, que são que os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor.
Então, esse papel aqui de converter a igreja do seu erro é justamente o quê? À meia-noite, porém, se ouvia um grito, né? O noivo chegou, saiu ao encontro dele. Agora, o que nós temos que entender sobre essas 10 virgens, o que nós temos que entender aqui, meus irmãos? Que 5 delas vão entrar nas bodas, porém 5 não vão entrar nas bodas. Você sabia que nessas 10 virgens está o que? As 5 igrejas que estão repreensíveis, e nesse grito da meia-noite está as outras 2 que não estão repreensíveis. Por quê? Porque Esmirna e Filadélfia vão estar acordadas e elas vão gritar: à meia-noite, eis que vem o noivo, ou seja, preparando essas que estão dormindo. Contudo, aquelas que estão deitadas, elas vão se levantar. Umas, porém, vão ter azeite, outras não. Essas que têm azeite, elas vão entrar nas bodas, mas as que não têm azeite não vão. Agora, vamos tentar entender isso, meus irmãos, é muito prático de entender, tá? Nós vemos que em cada uma dessas igrejas aqui, que estão repreensíveis, nós temos o quê? Vamos colocar aqui, os que venceram e os que não venceram. Então vou pintar aqui de branco para nós enxergarmos, né? Eu já estou ficando sem voz, mas dá para nós entendermos. Amém? Aqui nós temos esse aqui que venceu e esse daqui que não venceu. Agora nós vamos pegar essa daqui e vamos colocar nas outras igrejas. Venceu e não venceu. Venceu e não venceu. Venceu e não venceu. Venceu e não venceu. Meus irmãos, aqui você está tendo a configuração das 10 virgens. Meus irmãos, nós temos aqui aquele que acorda à meia-noite. Esses 2 aqui são os que acordam, os que gritam à meia-noite que vem o noivo. Em cada igreja você vai ter os vencedores e os que não venceram. Vencedores e os que não venceram, e assim por diante. Então, quando Esmirna e Filadélfia gritam, apontando naquele grito da meia-noite, esses aqui que têm azeite vão vencer. Então você vai ver aqui 5 virgens que vão vencer. Contudo, aquelas pessoas que não vão vencer nessas igrejas vão ser o quê? As virgens nécias. Então aqui você vê 5 virgens nécias, que aponta para essas 5 igrejas, os vencedores dessas 5 igrejas, né? Ou seja, então, são as 5 prudentes. E as que não vencerem, dentre essas mesmas igrejas, vão ser o quê? As 5 virgens nécias. Então, em cada igreja você vai ter 2. Você vai ter as vencedoras, os vencedores, e você vai ter o que? Os perdedores, os reprovados. Então, aqui você vê exatamente a configuração de Mateus, capítulo 25. Esmirna e Filadélfia sendo os que vão gritar, e os vencedores, os 5 vencedores dessas 5 igrejas, são as 5 virgens que vão levar azeite consigo. Contudo, as 5 virgens que são reprovadas são aqueles que não são vencedores dessas 5 igrejas, né? Então, esse aqui é exatamente a configuração que vai ter no final. Amém? Então, você está vendo as 10 virgens, as prudentes, que são as vencedoras, e as imprudentes, ou nécias, que são as perdedoras. Amém? Agora, para nós finalizarmos e para ver como está falando do contexto do fim, e como Moisés e Elias, ou as 2 testemunhas, estão apontadas no fim, olha o que vai dizer aqui. Vai dizer assim para nós, preste atenção nessa expressão, né? À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou, saiu ao encontro dele. Irmão, essa expressão à meia-noite ela é extremamente importante para nós. Por quê? Porque vamos para Êxodo, no contexto da saída dos filhos de Israel, vai dizer assim. Depois disso, disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite atravessarei a terra do Egito. Então, essa aqui era a última praga, quando Deus ia executar sua ira sobre a terra do Egito. E Moisés chega e diz assim para Faraó: Faraó, à meia-noite o Senhor vai passar na terra do Egito. Ou seja, o noivo vai passar à meia-noite, atravessarei o Egito. E você vê que quem está proclamando isso é quem? Moisés.
que é uma das figuras das duas testemunhas. Amém? E o que vai acontecer à meia-noite? Aquela foi uma noite de vigília. O que fala na parábola das 10 virgens? Vamos lá. Mateus, eu estou ficando sem voz, vou dar uma parada já, tá? O que diz lá? Ó. Mais tarde chegaram as virgens nestes e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Que horas? À meia-noite. Né? Exatamente à meia-noite. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois que não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Então você vê que ele fala aqui de vigia e o contexto fala de meia-noite. E o que vai dizer aqui? Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, porque tirou da terra do Egito. Esta noite que o Senhor deve ser guardada por todos os israelitas através das vossas gerações. Então o mandamento está na lei. Para esperar a vinda do Senhor passar a meia-noite, o povo tinha que estar o quê? Em vigília para receber o Senhor que ia passar na terra do Egito. Porque nesta noite, à meia-noite, o Senhor tirou o povo da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Então vigília, ou seja, quando você vê a expressão vigília e meia-noite nas 10 virgens, é porque o povo tinha que estar o quê? Esperando a vigília do Senhor, a noite do Senhor. Porque foi nessa noite, nessa meia-noite, que Deus tirou os israelitas da terra do Egito. Então, nós temos que guardar esse mandamento, vigiar de noite. Amém? E para finalizar, nós vamos perceber uma coisa. Nós vemos que as virgens nécias, elas foram pegas de surpresa porque elas não tinham azeite. Contudo, as virgens prudentes, elas não foram pegas de surpresa porque elas tinham azeite. Elas estavam acordadas, elas acordaram e estavam em luz. Então, à meia-noite o noivo passou e elas não foram pegas de surpresa. Por que isso acontece, meu irmão? Porque nós temos que entender que o mandamento do Senhor para aquela meia-noite era que o povo estivesse acordado. Então você vai ter que fazer um contraste. O povo que estava na terra do Egito, o povo de Deus, eles estavam acordados, tendo luz nas suas casas. Então, quando o Senhor passou a meia-noite, eles não foram pegos de surpresa. Contudo, o Egito, o quê? Ele estava dormindo à meia-noite, né? Não havia luz na casa dos egípcios. Então, quando o Senhor passou a meia-noite na terra do Egito, todos os egípcios foram pegos de surpresa no escuro. Contudo, os israelitas que estavam na casa com sangue do cordeiro, com selo, eles foram pegos, mas não de surpresa, porque eles estavam acordados, fazendo a vigília do Senhor, ou seja, vigiando e com luz nas suas casas. O Egito foi pego de surpresa nesse dia à meia-noite. Contudo, os filhos de Deus prudentes do Egito não foram pegos de surpresa. Essa é exatamente a parábola das 10 virgens. Amém, meus irmãos? Eu vou finalizar por aqui, porque eu estou ficando sem voz. Que Deus os abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido. Fiquem na paz de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe.